Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Deus seja com você, com sua família. Confesso que durante a semana eu fiquei pensando, questionando que palavra que eu poderia trazer para nós hoje. Mas ontem à noite Deus começou a ministrar algo no meu coração e Deus é tão bom que hoje pela manhã Deus me fez realmente entender o que Ele estava ministrando no meu coração. Eu tinha entendido uma coisa e Deus falou, não filho, é outra. E como ontem, dia 8, foi um dia de extrema importância na minha vida e hoje também, dia 9 eu gostaria de compartilhar isso com você nessa manhã. E se eu pudesse dar um título para essa reflexão que eu trago para nós nessa manhã, eu a chamaria de gratidão. Você é uma pessoa que sabe ser grata? Você é uma pessoa grata? O que é uma pessoa grata? É uma pessoa que sabe reconhecer acima do bem, acima do mal, acima da vantagem, acima das desvantagens, acima da bênção, acima da maldição, acima da fartura e acima daquilo que também falta, reconhecer quem é Deus na sua vida e o melhor, o que Ele faz e o que Ele tem feito. A partir do momento que você entende o sentido dessa palavra gratidão, Deus pode fazer coisas que você nunca imaginou na sua vida. E aí eu trago para nós um texto que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, que diz assim: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Palavra do Senhor, e é o próprio Deus que está falando. Moisés não ia mais herdar a terra prometida, isso já era uma determinação da parte de Deus. E Moisés então elege um sucessor, nada mais, nada menos do que um cara fantástico chamado Josué. E aqui Deus dá uma ordem muito clara, mas eu não quero falar nesse contexto nessa manhã. Eu quero falar de gratidão, como eu disse. Eu já falei aqui num outro momento, dei uma pequena pincelada sobre o meu testemunho em relação à minha esposa. E é possível que algumas pessoas aqui conheçam a história mais de perto. Mas enquanto eu viver, enquanto eu respirar, enquanto Deus me der saúde, enquanto Deus me permitir falar da palavra dEle, eu nunca vou deixar de testemunhar sobre o dia 8 e sobre o dia 9 de outubro. Hoje, a minha esposa está completando 38 anos de idade. Hoje, dia 9, é aniversário dela. Mas há 5 anos atrás, no dia 8, um dia antes do seu aniversário, a Renata iria acontecer algo na nossa vida que criaria, sim, um divisor de águas. Foi um dia em que não somente ela, mas principalmente ela, claro, mas eu também, pela primeira vez, me vi diante da morte. Minha esposa sozinha havia sofrido um acidente de moto, caiu num cruzamento, sozinha caiu, bateu a cabeça, e como eu falei que da última vez, eu me lembro bem, eu não contei todos os detalhes, ela sofreu 6 pontos de sangramento no cérebro, sendo que um desses 6 pontos já havia se tornado um coágulo. E pela ordem médica, aquelas 72 horas, primeiras 72 horas eram cruciais. Os médicos diziam, olha, nessas primeiras 72 horas nós não temos o que conversar com a família, a não ser que vocês se preparem, estejam preparados para o pior. E digamos, talvez, que ela venha se salvar, as sequelas serão graves, gravíssimas. Talvez ela nunca mais volte a andar, talvez ela nunca mais volte a falar,
a se lembrar das coisas. Vocês têm filhos? Eu falei, não, doutor, a gente está casado há apenas 2 meses. 2 meses. Falei, então, uma notícia talvez um pouco pior. Se ela sobreviver e se ficar com sequelas, ela jamais poderá ter filhos. Vocês jamais poderão ter filhos. Mas Deus é tão bom que a última palavra é a que sai da boca dele. A palavra que vale é aquela que sai da boca do Senhor, por isso Deus está dizendo para nós nessa manhã: não temais, apenas esforçai-vos e animai-vos, porque o resto é comigo. É o que Deus está dizendo a Josué. E se você ler o capítulo 31, você vai entender de Deuteronômio que é isso mesmo que Deus está falando a Josué. E aquelas primeiras 72 horas, 3 dias, foram os 3 dias mais longos da minha vida. Que sinceramente, irmãos e irmãs, eu não desejo para o pior ser humano desse mundo. Ninguém merece. Mas Deus sabe o que faz. E eu me lembro que da última vez que eu falei isso daqui, eu apenas falei do sangramento, do acidente, etc. e tal. Mas para a honra e para a glória de Deus, depois de alguns acontecimentos dentro daquela UTI, depois que meu pastor entrou para fazer uma visita exatamente no 3º dia, e até então ela totalmente apagada, em coma, diante da morte, sustentada por aparelhos. Ela não respondia a nenhum estímulo, a nada. Totalmente já desenganada pelos médicos, porque o prazo inicial já havia se passado. E quando o meu pastor entra para fazer uma visita, a Renata simplesmente abre os olhos e começa a conversar. E foi um alvoroço dentro daquele hospital, dentro daquela UTI. Eu nunca vou entender e nunca vou me esquecer disso. Por isso, quantas vezes for que Deus colocar no meu coração, eu vou repetir essa história. E ali, o chefe da neuro, então, solicita uma nova tomografia, novos exames, e é o que acontece. A Renata, então, é encaminhada para a sala de tomografia, vários exames são feitos. E para a honra e para a glória de Deus, não existia mais nenhum ponto de sangramento. Não existia mais nada. Uma mente talvez tão limpa quanto a minha e quanto a sua nessa manhã. E aí eu te pergunto, você é grato a Deus? Você é grato a Deus pelo dia que Deus te dá hoje? Ou você vai insistir, assim como eu, estou falando para vocês aqui, mas está valendo para mim em primeiro lugar. Ou você vai insistir na vida em que você está levando hoje. Você é grato a Deus ou você vai insistir no erro que você está nele hoje? Como eu sempre digo aqui, eu não conheço a sua história, mas Deus sabe. Deus conhece. Deus sabe do que você precisa. Você vai ser grato a Ele, você vai abrir mão daquilo que tem te aprisionado, você vai se esforçar e vai se animar para conquistar a terra que Deus tem te prometido, como Ele prometeu a Moisés e entregou nas mãos de Caleb e Josué, ou você vai insistir em viver da maneira como você está hoje? Muitos, de repente, podem estar pensando assim, isso aqui não é para mim, não. Eu não preciso ouvir isso. Se você está pensando assim, se a sua realidade é essa, amém, glória a Deus. Mas Deus só corrige a quem Ele ama. E Deus nos ama. Então Deus tem prazer em nos corrigir. Como eu disse, durante a semana não veio palavra nenhuma ao meu coração, mas ontem, principalmente nessa manhã, Deus ministrou isso de uma forma muito forte ao meu coração. Gratidão. E ontem, como eu comecei a dizer, para encerrar, completou os 5 anos do acidente. A Renata ficou 28 dias dentro de um hospital, só de UTI foram 7. E os 3 primeiros dias, como eu falei, foram assombrosos. O interessante é que Deus sempre levantava alguém que não me conhecia, que nunca tinha me visto, para me dar uma palavra de conforto, para me dar força, para me fazer entender, não ver, mas entender que Ele me amava.
Porque cabe a Deus, querido e querida, é com Ele resolve. O que cabe a gente é confiar e ser grato. Eu sei que muito momento pode ser difícil, como foi para mim, mas eu posso falar porque eu vivi na pele. Valeu muito a pena e tem valido até hoje, por isso eu sou grato ao Senhor. E Deus tem me ensinado a ser grato na fartura e também quando falta. E eu também louvo a Deus por isso, porque isso tem me ensinado a ser homem. Isso tem forjado a minha família na palavra de Deus. Sou um pecador talvez muito mais do que vocês. Não sou melhor do que ninguém, nem quero ser. Mas eu posso dizer com todas as letras, não apenas ler um versículo e soltar palavras ao vento, mas eu posso dizer com todas as letras que vale muito a pena ser grato e servir a esse Deus maravilhoso. E para a honra e para a glória de Deus, no 4º e no 5º dia, após todos os exames terem sido feitos e tudo ter sido negado, a Renata já estava no quarto, a Renata já começava a falar com dificuldades, claro, voltou a ser uma criança, teve que aprender tudo de novo, falar, andar. Mas ela saiu do hospital depois de quase um mês praticamente, andando com dificuldades, mas andando, questionando a fala do homem. Deus mais uma vez falava que era possível. Ela saiu do hospital falando com dificuldades, mas saiu falando com dificuldades mais uma vez, questionando a voz do homem, porque Deus é quem falava, eu posso fazer e eu estou fazendo, a última palavra é minha. E ela saiu do hospital, e pouco tempo depois a nossa bênção maior chegava, que era Esther. Para a honra e para a glória de Deus, que está aí com 2 anos de vida vendendo saúde, também para a honra e para a glória de Deus. Então tudo é possível. Deus nos prometeu uma Canaã, que está logo ali. Nós só podemos conquistar essa Canaã se nós soubermos ser gratos a Ele. Seja como Moisés, seja como Caleb, seja como Josué. O engraçado é que Moisés enviou 12 homens para espiar uma terra que Deus já havia dito que ia dar. E daqueles 12 homens, 10 voltaram dando um relatório negativo, dizendo, olha, não é possível. Pode ser que alguém hoje na sua vida, na sua realidade, possa estar dizendo ao teu ouvido, olha, não é possível você vencer essa dificuldade, não é possível você vencer essa doença, não é possível você viver essa enfermidade, mas existe um Deus que está do seu lado dizendo e segurando na tua mão, se você for grato, se você confiar, eu digo que é muito mais do que é possível, já aconteceu. É a esse Deus que eu sirvo. É a esse Deus que eu tenho apresentado toda semana aqui, não somente aqui, mas que haja um sentimento maior no seu coração em relação a tudo isso, gratidão. E ontem à noite eu não dobrei meu joelho para orar, eu não fiz nada disso, eu simplesmente sentei com a minha filha e com a minha esposa na cama e disse, Senhor, muito obrigado, porque como diz a tua palavra, a tua graça nos basta. E é essa graça que o Senhor quer apresentar na sua vida. Seja grato, esforça-te, tenha bom ânimo. É possível que as dificuldades que estão à sua volta possam dizer para você que não é possível. Mas o Deus que está sobre a sua vida está te dizendo nessa manhã, é mais do que é possível. Avance, porque a Canaã é sua. Amém? Deus te abençoe no nome de Jesus.